Muito boa tarde, alunos aí do terceiro ano do ensino médio, professor Milton de volta, sábado aí, véspera da Páscoa, e eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, tá? Para nós discutirmos aí a nossa aula de número 2 a respeito dos filósofos pré-socráticos. Hoje nós vamos ver aí os filósofos da cidade de Mileto. Bom, os pensadores de Mileto, ok? Na cidade de Mileto, onde hoje se localiza a atual Turquia, é que nasceu a filosofia, ok? Nesse período aqui, a Grécia não era um estado unificado. Isso quer dizer o quê? Que em Atenas existiam diversas cidades-estados e essas cidades-estados eram independentes uma das outras, ok? Ou seja, elas tinham suas leis próprias, suas culturas próprias, suas normas, suas vidas, enfim, existia ali uma diferença, porque não ocorria em Atenas, como ocorre hoje, como ocorre no Brasil, um Estado unificado. Eram várias cidades-estados independentes entre si. Então, nós tínhamos aí um mundo grego muito grande, muito vasto, como nós vimos no mapa da aula anterior, ok? Mileto é uma cidade assim que tinha uma localização muito boa, estratégica, tinha uma influência cultural, tinha proximidade com outras regiões, isso facilitou o seu comércio, ok? E por isso, essa facilitação comercial, a cidade de Mileto teve um envolvimento com outras cidades, com outros continentes, com outros territórios, que possibilitou a aquisição de um novo tipo de cultura, ou de culturas diferentes, que influenciaram aí esta cidade. E nesta cidade, ela abrigou os três primeiros pensadores da história da filosofia ocidental. Aqui o mapa da cidade de Mileto, tá? Para confirmar aquilo que eu disse para vocês, ela tinha ali uma posição territorial muito favorável que a favoreceu aí, a facilitou no seu comércio e na sua expansão, não só comercial, também como cultural. Aqui o nosso primeiro filósofo, tá? Tales de Mileto, foi o primeiro homem, foi o primeiro sujeito a fazer uma reflexão racional sobre a origem do universo. O nosso amigo Tales teve aí, tá? Devido a esse espaço comercial da cidade de Mileto, acesso a concepções egípcias que foram acrescidas aí de suas observações, principalmente com os corpos hídricos, tá? Como está aí no texto, e ele, ao fazer essa observação do mundo, ele chegou à constatação e afirmou: tudo é água. Tales, ao observar a água, tá? Ele vai fazer aí uma análise, uma conclusão e vai perceber que a água, mesmo nos seus processos de transformação ou de transformações, ela permanece sempre a mesma. Ela assume corpos, estados diferentes, como todos nós sabemos, né? Sólido, líquido e gasoso. E, portanto, ela seria a sua arché. O que seria a arché? A causa primeira, o princípio primordial, a primeira substância, a origem única de tudo aquilo que existe. E mais, para Tales, a água estava presente em todos os corpos. Ela seria uma espécie de princípio vital que penetraria em todos os seres. E essa presença, essa penetração da água em todos os corpos seria que tudo que existe seria animado por ela. Seria uma espécie de vida, uma espécie de alma, porque sem ela nada existiria na visão de Tales. Tá? Para Tales não haveria aí uma separação entre o mundano e o sagrado. O universo seria uno e homogêneo. Tudo estava cheio de deuses na visão de Tales. Aqui uma foto do nosso amigo Tales, tá? Tales teve aí algumas ideias importantes e significativas
relevantes para o mundo, tá? Ele fez o Teorema de Tales, onde mediu a altura de uma pirâmide por meio de sua sombra. Tales também fez aí a análise dos rios, fez desvios que facilitaram o processo de irrigação. Ele teve teorias políticas. Tales também, tá? Participou aí de estudos sobre os astros. Então, Tales teve uma importância imensa para a filosofia e dar início ao processo científico de conhecimento. Então, aqui para finalizar, o nosso amigo Tales, ok? O seu conceito, a sua teoria, apesar de hoje ela ter uma forma simplista, ela teve a sua importância, tá? Porque ele observou, ele deu respostas racionais para a explicação do mundo. Ele foi o primeiro a fazer isso, ok? E ele também é o responsável aí por criar a primeira concepção monista da história da filosofia, porque ele considerava, ele defendia a tese de que tudo poderia ser reduzido a um único princípio ou uma única realidade que originaria todas as coisas existentes. Nós vamos ver agora o Anaximandro, tá? E a sua teoria. Anaximandro é discípulo de Tales, foi aluno de Tales. Ele procurou aí aprofundar, ele procurou aprimorar, ele procurou melhorar a teoria do seu mestre. E ele queria descobrir, assim como Tales, a Arché, como todos vocês sabem, é a origem, a causa de tudo que existe. O Anaximandro vai observar aí os diversos elementos que são possíveis por meio da nossa observação, por meio da nossa visão, por meio do nosso sentido, por meio da nossa experiência sensorial. Ele procura observar isso, principalmente naqueles que são os mais tradicionais, água, terra, ar e fogo. E ele vai falar, cacete, cara, não achei nada, não encontrei nada que fundamentasse que esses elementos que eu conheço, que esses elementos que eu posso observar, são a Arché, são o princípio fundamental. Então ele começa a pensar, caramba, se não está aqui, se não é possível encontrar a Arché nos limites do observável, essa Arché só pode estar em algo fora, algo transcendente, e algo que está fora dos limites da nossa observação, algo inobservável, algo que não conseguimos enxergar, algo que não podemos determinar. Logo, essa Arché é algo indeterminado, indefinido, infinito. E isso ele vai chamar de apeiron. Então, quando vocês forem prestar o vestibular, galera aí, presta atenção. Qual é a Arché de Anaximandro? O apeiron. O que significa isso, professor? Meu Deus do céu. Apeiron é indeterminado, fora dos limites da nossa observação. E aqui uma foto do nosso querido Anaximandro fazendo suas observações, ok? Anaximandro vai fazer lá aquele relógio de sol, ok? Vai observar os astros, vai prever eclipses, vai fazer mapas. Anaximandro foi um sujeito de extrema importância aí para a história da filosofia. Então, o que seria o apeiron, professor? Anaximandro vai dizer, tá, que esse apeiron seria uma espécie de massa geradora. Essa massa geradora contém nela todos os elementos que nós conhecemos. Segundo a sua definição, segundo a sua explicação, segundo a sua teoria, por meio de processos naturais, por meio de diferenciações entre contrários, teriam surgido todas as coisas que existem. Os animais, o céu, a terra, as plantas, enfim. Ela uma espécie de evolução, um processo de sucessão de evoluções dessas forças contrárias que combinadas gerariam todas as outras coisas, ok? Então, como diz aí o texto, seria algo que nos faz lembrar a teoria da evolução das espécies do século XIX. Nessa massa geradora teria
tudo aquilo que existe no mundo, e essas forças que ocorreriam fariam gerar os seres existentes. O cosmo para ele seria mantido por meio de compensações cíclicas entre essas forças contrárias, tá? Por exemplo, as sucessivas estações do ano, até ser de forma retomado, reabsorvido pelo tal do apeiron, por esse indefinido, e recriado novamente. Era um processo constante, era um processo cíclico, que nunca acabava. O cosmos seria dinâmico, ok? Então, o apeiron teria essa origem nesse processo cíclico, nesse processo dinâmico de forças contrárias aí, fazendo esse processo de transformação. Bom, vamos lá. A discussão sobre o problema da Arché vai continuar. Anaximandro, assim como o nosso amigo Tales, teve um discípulo. Esse discípulo se chama Anaximenes. Podemos montar um trio sertanejo aí, ou um power trio no rock. Tales, Anaximandro e Anaximenes, ou uma dupla sertaneja Anaximandro e Anaximenes. Seria um bom nome para gêmeos, seria um bom nome para cachorros, gatos, papagaios, né? Imagina, né? Anaximandro, Anaximenes, que legal, né, cara? Ter esse nome aí para as pessoas. A discussão sobre Arché vai continuar. E Anaximenes vai dar sequência a essa discussão. Como todo bom filósofo, o Anaximenes vai discordar dos dois. E ele vai fazer aí o que nós chamamos na filosofia de síntese das teorias. Anaximandro vai concordar com o Anaximenes vai concordar com o seu mestre Anaximandro em que a substância primordial que origina o mundo é um elemento que nós não podemos observar. Mas ele discorda, tá, que esse elemento esteja fora da nossa realidade. Ele vai concordar com Tales que esse elemento está aqui, mas vai discordar na definição do elemento. Então, ao juntar as duas teorias, ele vai dizer: o elemento que é a Arché, que determina o que são as coisas, está fora do limite do observável. Ele é inobservável, porém não é a água. Esse elemento que está aqui, ele é o ar. O ar é mais sutil do que a água. E, ao mesmo tempo, ele dá vida. Como testemunha, que está dizendo o texto, a nossa respiração. Sem o ar, nós não seríamos nada. Até a água, com seu H2O, tem lá o ar dentro dela. Então, o ar seria, de acordo com a Anaximenes, o princípio de tudo que existe. Anaximenes, então, junta as duas teorias e faz uma síntese em relação a ela. É um elemento inobservável, porém é um elemento que está dentro da nossa realidade. E ele vai definir esse elemento como o ar. Para finalizar, tá? Infinito e ilimitado. Ela está presente em todo o universo. Tá? O ar é a Arché, é menos indeterminada que o apeiron, porque é um elemento que nós sentimos, tá? E também tem o que ele chama de um princípio que ativa, um princípio que gera, um princípio que movimenta, como nós vemos o vento movimentar as coisas. Então, pelos processos de rarefação e condensação, se formariam os elementos nesse processo de transformação. Para Anaximenes, o ar seria aquele elemento que daria vida a todos. Seria o sopro da vida. Aqui, uma foto do nosso querido Anaximenes e sua teoria do ar. O que é importante nós percebermos nessas aulas a respeito dos filósofos de Mileto? Desculpe. Que foi colocada aqui a ciência. Foram apresentadas as teorias, foram apresentadas aqui uma tese, uma antítese ou antitese e a síntese. Esses caras, esses três filósofos, deram um pontapé inicial à ciência. Por isso que eles são importantes, galera.
Prestem atenção, guardem isso. Tales, Água, Anaximandro, o Apeiron, Anaximenes, o ar. Estes caras fizeram a ciência. Esses caras transformaram a vida humana. Esses caras foram os primeiros a elaborarem respostas racionais sobre a origem de tudo o que existe. São os filósofos que vão marcar a história da filosofia. São super importantes, tá? Peço a vocês que curtam o vídeo, curtam o canal, compartilhem. Eu vou aí publicar, tá, uma atividade para vocês fazerem na página 216 do livro de filosofia, para vocês aí, alunos do Viscondinho, e quem tiver o livro, tá? Ou quem não tiver o livro e quiser responder a questão, eu vou passar ela aí para vocês, que é o quê? Para vocês explicarem as diferenças entre as concepções desses três filósofos. Vocês vão explicar o que Tales colocou, o que Anaximandro colocou e o que Anaximenes colocou e qual foi a importância dessa ação para esses filósofos. Vocês vão responder isso no caderno de vocês, ok? Aí quando nós voltarmos, o professor corrigirá essa atividade. Peço a vocês que tenham os colegas aí no grupo de WhatsApp, no Facebook, compartilhem o vídeo, façam as tarefas, estudem, aproveitem esse tempo que nós temos hoje para estudarmos. Vamos aproveitar o tempo, ok? E vamos ficar em casa cuidando do mundo. Para salvarmos o mundo hoje, para evitarmos que pessoas morram, tá? Nós só precisamos fazer uma coisa: não sair de casa. Fique em casa. Ou seja, para você salvar o mundo, basta você fazer nada. Ou seja, não sair à toa, não ir para fazer churrasco coletivo, igual eu vi hoje, sair para ir no mercado, pegar umas coisinhas que faltavam, passei em um lugar, tinham lá 15 pessoas mais ou menos, fazendo um churrasco coletivo. Né? Se abraçando, bebendo cerveja. Cara, não é hora. Nós teremos tempo para isso. Nesse momento é o momento de termos consciência e ficarmos em nossos lares. Um abraço a todos vocês. Bom, galera, aqui a questão, tá, dessa videoaula que eu fiz para vocês. Vocês vão explicar a preocupação dos filósofos de Mileto, ou seja, o que eles queriam encontrar. Vocês vão explicar o que cada um encontrou. Vocês vão colocar a diferença de cada teoria e mais. Vocês vão ter que justificar, na visão de vocês, qual das teorias, a de Tales, a de Anaximandro e a de Anaximenes, qual delas você acredita ser a mais correta. Você vai ter que justificar a sua questão. Vocês vão fazer isso mais uma vez, tá? Como estou combinando com vocês, no caderno. A partir do dia 23, quando começar lá as aulas online do aplicativo, né? Da Secretaria de Educação, nós vamos aí propondo mais atividades. Durante a semana vou postando mais aulas, ok? Para vocês do terceiro ano, para vocês do segundo, do primeiro e minhas turmas do sexto ano de Geografia, vou aí postando mais aulas, ok? Usem o livro que vocês receberam, Fundamentos da Filosofia, este livro aqui, ok? Façam, leiam ele, ok? Está lá na página da 206 a 215, tem os textos lá. Eu vou passando aos poucos as atividades para vocês irem realizando, ok? Então, vamos com calma. Qualquer dúvida, me chamem aí para conversar. Tem minha página no Facebook, tem aí o meu canal no YouTube, tem lá vocês que do WhatsApp viram lá no telefone, podem mandar perguntas que eu estou disposto
a prontidão de responderem para vocês. Um abraço a todos.